Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui e dividir os nossos casos, nossos processos aqui que fazemos no nosso instituto. E o caso que eu quero dividir com você é justamente sobre profissional. E vai ser muito legal, muito interessante, que você também vai ter insights e você vai poder refletir na sua vida. Vamos lá. Qual foi o caso? Terapeuta. E ele sentia que ele tinha muito desejo, muita vontade de fazer e realizar as coisas no sentido profissional, no entanto, se sentia travado. Então, se você não conhece o processo sistêmico, eu vou te explicar alguns processos bem simples. A nível celular, você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Da mesma maneira que você tem características físicas do seu pai ou da sua mãe, porque a nível celular, célula, você é 50% os dois. O que ocorre também? Dentro do nosso DNA, nós temos também memórias comportamentais, que se chama epigenética, e uma predisposição para repetir certos padrões comportamentais. Assim como você vai, às vezes, num profissional de saúde, ele fala assim, qual que é o histórico de doenças da família? Tem pressão alta, problemas cardíacos, diabetes. Então, ele quer saber, a nível celular, o que você tem dentro do seu DNA a respeito de saúde. Então, aqui a gente entende sobre questão emocional e comportamental, que você vai montar um processo que a gente chama de configuração, um processo sistêmico que vem tanto das células do seu pai como das células da sua mãe, tá? E aí eu pedi para o paciente escolher um elemento que representasse ele, ok? Então ele fez isso aqui. Então aqui é a frente, aqui é momento futuro, momento presente, aqui é futuro, tudo que ele colocasse aqui era passado. E ele fez isso aqui, ó. Ele fez essa configuração. Então esse elemento é ele colocou olhando para trás. E aí eu pedi para ele colocar o profissional dele, e ele colocou aqui, olhando para trás também. Então ele colocou a mãe aqui, e ele colocou o pai mais distante, tá? Foi esse o posicionamento que o paciente fez. Então, ele tá olhando para trás, passado. Então, tá preso a questões de passado, tá? O pai estava mais distante, o elemento que ele posicionou, tá? Então, na visão dele, a relação dos pais eram distantes, porque eles estão distantes. Mas quem olhava para a mãe, quem olhava o profissional dele é a mãe. Então, o que aconteceu dentro desse processo? Vou te explicar. A nível celular, ele estava numa repetição que vinha da raiz materna. Qual o histórico das mulheres da família? O histórico a gente tem uma linguagem, eu vou te explicar, a gente diz assim, essa pessoa venha de uma linhagem onde o feminino ele tinha algumas dores emocionais. O que isso significava? Mulheres que tinham sido traídas, mulheres que se sentiam humilhadas, tinha processos de aborto. Então imagina uma mãe que teve aborto e depois esse filho foi gerado. Então, quando esse filho está no útero, o cordão umbilical passa nutrientes para o bebê, mas passa processo químico hormonal. O que você acha que esse bebê ele recebeu de processo químico hormonal? Muito processo de cortisol, de estresse, de alerta, tá? Então, na raiz do feminino, que é da raiz da mãe, na linguagem, um processo sistêmico, a gente diz que é o modelo de servir. O que é um modelo de servir? O modelo de servir é a forma como essa mulher servia a família. Então, como ela cuidava dos filhos, do marido. Então, tinha aqui um processo de anulação. Tinha um processo de dor. Então, a gente diz assim no processo sistêmico, né? Se eu tiro esse elemento aqui do meio, ele está olhando basicamente para essa mãe. Então, a gente diz que ele está identificado. O que seria essa identificação? Só para ficar claro para você, filho de peixe,
peixinho é, como já diz o dito popular. Então essa pessoa estava preso no modelo de servir de mãe, ele estava em um looping profissional, porque ele estava identificado com esse feminino, aonde ela não se sentia valorizada ou amada, essa mãe. Perguntei da avó, também não, tinha muitos processos de anulação. Perguntei se ele chegou a conhecer a bisavó da parte da mãe e também era o mesmo histórico. Então é uma repetição de comportamento a nível familiar da raiz do feminino, aonde ele está identificado, tá? Tem algo no processo sistêmico que é muito legal e vai agregar muito para você, e a gente diz assim, ó, tudo é uma compensação. Partimos do seguinte princípio: tudo que eu planto, eu colho. Se o meu exemplo é minha mãe, se eu estou identificado com a minha mãe, então eu tenho uma possibilidade de repetir certas dores emocionais ou certos padrões e me sentir travado, porque a minha mãe se sentia travado. Então vou modelar ela tanto no recurso como na dor. Isso pode impactar em qualquer área. Então esse homem aqui era um homem, na época, de 37 anos, terapeuta, já tinha passado por um processo de divórcio. Olha que coisa, a mãe também. Ele estava no segundo casamento, a mãe também. Em um primeiro casamento, essa mãe tinha tido um filho, ele também. Você entende essas repetições? Então, a gente fez um processo de ressignificação, ajudando ele a fazer as pazes com esse passado. Então, ele estava, a gente chama isso de lealdade inconsciente à família. Então, ele estava numa lealdade inconsciente. Talvez se pergunte, Éder, o que é lealdade inconsciente? É quando tem uma repetição. Quando tem uma repetição. Então, ele estava bem identificado, repetindo vários padrões, tá? Então, dentro disso, a gente fez uma ressignificação, gerar uma química hormonal para silenciar aquela memória celular que estava ativado a repetição de comportamento, tá? Isso é uma ressignificação, alterar o significado. Fizemos todo esse processo e o foco foi trazer ele para viver um momento futuro e projetar, trazer ele para um momento do presente e projetar futuro, tá? Então a gente faz todo um trabalho para alavancar. Éder, deu resultado? Muito, muito resultado. Só para você ter uma ideia, em menos de 3 meses ele conseguiu ultrapassar a meta financeira de R$30 mil. Então, é um processo que funciona. Aqui a gente não está falando de crenças, aqui a gente está falando de um padrão condicionante que vem a nível familiar, que vem de uma repetição. Ele estava repetindo as dores das mulheres da família, estava identificado, tá? Então, é muito amplo, é muito profundo, é muito legal e dá muito resultado. E eu fico aqui me perguntando, como está o seu profissional? Será que você está identificado, está repetindo algum padrão? Manda uma mensagem pra gente e vai ser um prazer falar com você. E fique atento, vou gravar outros casos, vou dividir com você outras informações para que a gente amplie a sua percepção, o seu nível de consciência, beleza? Galera, muita gratidão, valeu, beijo no coração e até a próxima!